Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Diálogos, que é o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje trazendo um tema muito especial, que é sobre a cultura, política cultural no Ceará. E convidamos a secretária de Cultura, Luísa Sela, ela que tem formação em psicologia, mestrado em saúde, mas se encantou pela cultura e hoje é uma das grandes líderes da cultura no estado do Ceará, eu diria no Brasil, porque o Ceará tem também exportado talentos para o Ministério da Cultura. Vários nomes cearenses já participaram do Ministério da Cultura. Luísa, o Ceará ele foi o primeiro estado a ter uma Secretaria de Cultura, né? E com um nome extraordinário, foi Raimundo Girão, um dos grandes escritores, um dos homens que mais escreveu e pensou sobre o Ceará, sobre Fortaleza. E você é uma jovem, né? Você é uma jovem, e eu queria primeiro perguntar como é que foi essa tua vocação para a cultura? Você que começou a trabalhar na área da psicologia, formação na área de saúde, como é que você se encantou aí pela cultura? Bom, Bruno, primeiro agradecer a você o convite para estar aqui, né, nesse podcast. É uma alegria poder conversar sobre cultura é sempre uma alegria para mim, né? E a Secretaria de Cultura do Ceará completa em 2026 60 anos. Não é? É a secretaria mais antiga do que o Ministério da Cultura, não é? E o Ceará sempre pioneiro aí nesse processo, né, de pensar as políticas culturais. Eu na verdade, Bruno, acho que desde sempre, eu sempre tive uma conexão forte assim, né, com essa dimensão da política cultural. Ainda no movimento estudantil, quando estava no DCE, da Universidade Federal do Ceará, a gente apresentou na época, o reitor era o Ícaro, que infelizmente ficou pouco tempo entre nós, né? Isso. E a gente apresentou para ele um projeto do Festival UFC de Cultura, que depois aconteceram várias outras edições, Sim. né? Então, já ali no movimento estudantil, eu era diretora de extensão e assuntos estudantis, né? Então, já muitas atividades relacionadas ao campo da cultura a gente desenvolvia na universidade e eu tinha uma participação muito direta. Então, a gente fez o primeiro Festival UFC de Cultura, um festival que foi muito legal, junto com o Paulo Mamed, que na época era coordenador de comunicação da universidade. E que depois virou secretário de Cultura, né? E que foi secretário de Cultura. Tempo, foi. Ele foi o período que ele adoeceu, teve que sair, não é? Mas ficou um tempo como secretário de Cultura. Então, assim, eu sempre tive, né, mesmo no campo da saúde, porque a minha área na saúde era saúde pública, estratégia de saúde da família, então que tinha muito essa relação com a promoção da saúde, com os movimentos de cultura e saúde. Então, a gente sempre havia uma transversalidade, né? E com o campo dos direitos humanos. Eu me formei em psicologia, mas nunca atuei em psicologia, né, aplicada, digamos assim, né? Obviamente, um conhecimento que para mim é importante, mas sempre acabei trabalhando nessa área de políticas públicas, gestão pública e, através da saúde, inicialmente, nessa relação com o campo dos direitos humanos, com os próprios movimentos que discutiam saúde e cultura, na saúde mental, que era muito forte, né, também. Então, foi quase que uma migração que foi acontecendo aos poucos e já estou há mais de 10 anos, né, mais dedicada a essa área. Foi secretária executiva, né, da Cultura. Fui. E no governo passado, ainda no governo Camilo, você assumiu a Secretaria de Cultura e continua agora no governo Eumânio Freitas. Exatamente. Eu trabalhei em Sobral, né, lá com o Ivo, no Instituto ECOA também. Trabalhei no Instituto Cuca, lá atrás, né, e que trabalhava na área de direitos humanos, mas o Instituto a Rede Cuca tem uma presença muito forte também da cultura como atividades possíveis. Isso. Então, foi uma migração que foi acontecendo e foi me interessando. Eu vou começar por aí, então. Luísa, o Ceará é um dos estados onde a gente percebe assim que dá muita importância aos equipamentos culturais. Nos últimos dias, eu estive presente com você na restauração, a ordem de serviço da restauração do Farol do Mucuripe, que vem desde o Império, né? E também a restauração do Museu do Ceará. Isso. Mas veja, hoje nós temos Estação das Artes, Museu de Imagem do Som, nós temos o Teatro Cinema São Luís, o Dragão do Mar, que fez 25 anos recentemente, como um equipamento dos mais importantes, com cinema, com observatório, com teatro, com exposições. Como é que é essa política de criação de equipamentos e, sobretudo, de manutenção? Porque às vezes se cria um equipamento, mas não se mantém aquele equipamento e ele
degrada, se destrói, fecha. Né? Por que o Ceará teve sucesso na criação e na manutenção desses importantes equipamentos culturais? Bruno, assim, hoje o governo do estado do Ceará tem 27 equipamentos culturais. O governador Camilo teve uma importância muito grande na expansão dessa rede, inclusive na expansão para outros municípios que não Fortaleza, porque isso ainda é ainda temos uma concentração muito grande. Dos 27, 22 estão em Fortaleza. Né? Então, a gente ainda tem uma concentração forte aqui. Vamos agora, em parceria com o Ministério da Cultura, construir 15 céus da cultura em diversos municípios. 15 então, céus, né? 15, Então, explica essa o que é o céu para a gente. O céu é um equipamento cultural de médio porte, 500 metros quadrados, mais ou menos, pensado exatamente para... Uma das grandes deficiências da política cultural é a infraestrutura cultural. Né? Você ainda tem, se você for pesquisar as distâncias que a maior parte da população precisam percorrer para chegar a um museu, para chegar a um teatro, a um cinema, nós temos praticamente cinema público, nós temos só praticamente em, acho que, 3 municípios no Ceará. Se eu não estiver enganada. Sobral tem uma sala, Itapipoca acabou de inaugurar uma sala e Fortaleza. Né? Então, assim, a gente ainda tem uma deficiência muito grande e os equipamentos são importantíssimos para viabilizar o direito à cultura. Né? Então, isso vem de um compromisso político. Acho que não tem outro. Né? O governador Camilo recebe o governo, a Secretaria da Cultura tinha por volta de 45 milhões, 48 milhões de custeio finalístico. Ele entrega, né, ele passa o governo para o governador Eumano com quase 3 vezes mais do que isso. E hoje a Secretaria tem um investimento de praticamente 170 milhões para manutenção da rede de equipamentos. Perfeito. Então, isso é um compromisso, primeiro, político, né, do governo Camilo, agora do governo Eumano, né, com a manutenção da programação e da atividade, do bom funcionamento desses equipamentos, entendendo que isso é um investimento, não é um gasto. Né? A gente fala muito isso na cultura, né? Assim, às vezes, está gastando dinheiro com show, com cinema, com teatro. Né? Isso é um investimento que gera diversos tipos de riqueza, né, para a nossa sociedade, além da questão simbólica, emocional, espiritual, de formação cultural que essas programações gera trabalho, né, gera riqueza. Hoje nós temos, se a gente pegar... E promove o turismo. Promove o turismo cultural, que é um dos mais importantes, né, Luísa? Que é uma potência em Fortaleza, por exemplo. Dúvida, né? Fortaleza tem um potencial ainda inexplorado para esse campo do turismo cultural muito grande. As pessoas que hoje têm visitado os equipamentos culturais do estado do Ceará saem impressionadas com a estrutura que tem a Pinacoteca, que tem o Centro Cultural Dragão do Mar, o Museu da Imagem e do Som, com tecnologias exclusivas no Brasil. De primeiro mundo, né? Segundo os técnicos da área, existem alguns scanners no MIS que fazem essas migrações de mídia, que faz restauração de mídia, né, de vídeo e áudio, que são equipamentos únicos no Brasil. Então, assim, você tem aqui um potencial realmente muito, muito importante e que, claro, exige do governo esse esforço de garantir, né, o investimento para manter, para ter programação de qualidade, para fazer funcionar bem, ter equipes técnicas que saibam operar. Então, eu acho que parte mesmo dessa compreensão da importância da cultura para o desenvolvimento do Ceará e o investimento necessário. Perfeito. Todas as áreas precisam, né, para manter. Luísa, o Dragão do Mar foi um grande avanço, né, como equipamento cultural e formador também nessa área, né? Fez 25 anos, né, o Dragão do Mar. Mas, além do Dragão do Mar em si, do equipamento, que todos conhecem, né, com cinema, com museu, com observatório astronômico, com exposições de toda ordem, com shows, belíssimos shows, alguns gratuitos, inclusive, talvez a maioria. Mas aí o governo também resolveu estimular que uma organização social fizesse a gestão desses equipamentos. Hoje, inclusive, nós temos 2 organizações sociais. Eu queria que você falasse sobre isso, porque um grande medo que se tinha, o São Luís, um cinema maravilhoso, talvez, não sei se no Brasil existe um cinema como o nosso Cine São Luís, quase em torno de 1000 lugares ali, no centro da cidade, na Praça do Ferreira, e que está uma beleza, com uma programação ótima.
bem cuidado. O Teatro José de Alencar, que é um monumento, né? Um monumento do início do século XX, quer dizer, uma beleza. E esses equipamentos estão bem cuidados. Quer dizer, normalmente os governos eles têm muita dificuldade de fazer a gestão desses equipamentos culturais. Mas aí as OS, aqui inclusive, o Instituto Dragão do Mar, me parece que foi a primeira OS, né? De cultura do Brasil. Né? Então, isso. como é que foi essa ideia e como é que isso está ocorrendo? Isso vem dando certo? É algo que vocês vão continuar? Qual é a avaliação que você faz disso hoje? Bruno, a nossa avaliação hoje é muito positiva, né? Assim, realmente a Secretaria da Cultura fez uma escolha por um modelo de gestão para a sua rede pública de equipamentos, né? Assim, a cultura tem uma dinâmica, né? E tem uma especificidades, né? de atividades, de tipos de contratação, de ainda muita informalidade, né? No setor, que a operação por meio da administração direta, ela por vezes é inviável, às vezes mais custosa, não é eficiente, né? E isso compromete, de fato, o bom funcionamento e a boa atividade desses espaços, como também a possibilidade, às vezes, de você direcionar e fomentar artistas que ainda não são consolidados, né? Porque para você fazer, por exemplo, uma contratação por inexigibilidade de um artista, a quantidade de documentos que aquele artista precisa apresentar, aqueles de início de carreira, se não todos, pouquíssimos, né? Vão conseguir ter contratos de exclusividade, notas fiscais de shows anteriores. Você vai fazer uma formação de figurino, de maquiagem, né? Para cena. Aí você tem que comprar um tipo de sangue, um tipo de... Então, assim, você tem ali uma dinâmica e um volume também, né, de exigências e de tipologias que hoje a regra pública, digamos assim, traz muita dificuldade para que no modelo de gestão de administração direta você consiga ter a dinâmica que a gente tem hoje nos equipamentos culturais. Então, as OS, as organizações sociais, é um modelo de gestão previsto em lei que, como todos os outros modelos, né, tem as fragilidades, claro, mas se você conseguir organizar de uma forma correta, seguindo os procedimentos, né, seguindo as exigências e os acompanhamentos legais previstos na própria legislação, perfeito, você consegue garantir um contrato que tem metas, que tem uma política definida pela Secretaria da Cultura, né, e que tem uma lógica de monitoramento tanto da comissão de avaliação, composta por servidores, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do próprio Tribunal de Contas. Então, essa coisa de que você não tem um bom acompanhamento e um bom controle, né, desse modelo de gestão, não é real. Perfeito. Né? E se você faz da forma como deve ser feito, né, você tem uma boa entrega pública sem que o Estado abra mão do direcionamento da política, daquilo que está nos programas de governo, nos planos de cultura, por exemplo. A gente tem um plano estadual da cultura, então a gente sempre conecta, né, aquilo que vai ser feito em todos os equipamentos com as metas que estão estabelecidas no nosso PPA, Então, a nossa experiência tem sido de sucesso, eu acredito, com necessidades, claro, de aperfeiçoamento, né, mas com um bom acompanhamento, com uma boa parceria com as duas organizações sociais que a gente tem hoje. E eu tive a oportunidade, eu já trabalhei nos dois lados, né? Eu já fez a gestão direta como o contrato de gestão. E né? eu já estive na OS, né? Tá. Como diretora, como Sim. presidente, eu presidi a ECOA lá em Sobral. Então, é uma parceria que no campo da cultura, eu acho que tem muito que dá certo. Você tem estados, por exemplo, São Paulo também tem aderido muito esse modelo. Praticamente toda a rede pública de equipamentos de São Paulo hoje também é gerida por organizações sociais. Está ocorrendo também na saúde, né? Na saúde ocorre, desenvolvimento agrário tem, tecnologia isso. Tem. Nós, do ano passado para cá, devemos ter recebido Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vieram aqui para conhecer o modelo, exatamente porque enfrentam dificuldades enormes de garantir a manutenção da sua rede pública da forma como se coloca hoje. Luísa, né? você falou uma coisa muito importante. Hoje a gente vê uma descentralização, inclusive, desses equipamentos. Né? Temos lá o Sega Deraldo em Quixadá, Antônio Conselheira, Casa Antônio Conselheira em Quixeramobim. E recentemente eu tive o prazer de conhecer um centro cultural como poucos no Brasil,
que é o Sérvulo Esmeralda no Crato. É uma beleza aquele centro Poucos cultural. no Brasil. Né? E ainda mais em municípios que não são capital, né? Isso. É muito. Eu acho que o Centro Cultural do Cariri é maior do que o Centro Cultural Dragão do Mar. Verdade. Se duvidar, ele tem uma estrutura muito próxima, né? Assim, é muito bonito lá o Centro Cultural. Você falou no início que no Ceará nós hoje temos a triplicação do que tínhamos de recursos em governos anteriores, né? Isso é muito importante, isso vem aumentando esse investimento gradualmente, mas eu vejo também que o trabalho da Secretaria de Cultura do Ceará se integra muito ao Ministério da Cultura, não é? Em nível nacional. Há uma integração muito grande. Inclusive, vocês têm aproveitado muito bem aqui as leis de incentivo à cultura, né? Paulo Gustavo, Aldir Blanc, não é? A própria Lei Rouanet. Antigamente a gente via muito assim, o fomento era assim, um amigo do secretário conseguia publicar um livro, a peça que era ligada ali a um deputado. A hoje parece política de balcão, né? A política de balcão. Parece que isso hoje está muito mais democratizado e é muito mais transparente. Né? Eu acho assim que você vê? Depois da adesão ali, né, dos instrumentos de chamadas públicas, de editais, é residual, né, essa lógica de você acessar um recurso. Até porque os órgãos de controle passaram a olhar para isso também de uma forma, né? Assim, se você patrocina muito de forma direta, né? Não que você não possa fazer isso, a lei ainda autoriza você patrocinar um evento de forma direta pela relevância que aquele evento tem, ou que aquele livro, ou que, enfim, aquele espetáculo tem para o estado do Ceará. Mas se isso se torna uma prática, não é assim, da execução da maior parte do recurso, né, isso tem sido questionado cada vez mais pelos órgãos de controle, exatamente pela falta de impessoalidade, a falta de republicanismo, né, na oferta do recurso público. Então, praticamente... E hoje as leis mesmo, né, de fomento fazem a previsão de que esse recurso seja disponibilizado por meio de procedimentos públicos, sejam premiações, sejam termos de parceria, termos de fomento, mas que precedidos por uma chamada pública. Né? E, então, a Secretaria da Cultura, do ano passado para cá, executou mais de 120 milhões através de editais, somados o recurso do Tesouro Estadual com os investimentos do governo federal, né? Com a recriação do Ministério e a execução das leis que foram aí conquistadas pelo setor cultural. O Estado do Ceará agora, Bruno, até 2027, receberá 71 milhões, o governo receberá 71 milhões por ano para investir em fomento cultural e 68 milhões distribuídos para os 184 municípios. Então, praticamente todos os municípios receberão. Aqueles, obviamente, que aderirem. Sim. E até agora a gente tem a adesão de 100% de todos os municípios, né? Porque vão ser adesões anuais. Né? Então, se todo mundo aderir, o Estado do Ceará vai ter praticamente 140 milhões de reais por ano para investir em fomento cultural nas diversas áreas. Então, isso é um volume de investimento para a cultura nunca antes praticado. Mesmo ali no primeiro governo do presidente Lula, que foi um governo importante para a formulação de política cultural, para a estruturação do pensamento sobre política pública de cultura, porque antes o que a gente tinha era o incentivo fiscal, né, por meio da Lei Rouanet, e a política de balcão. Né? Então, era praticamente... Então, o primeiro governo do presidente Lula, ele estrutura o pensamento sobre política de cultura com o Gilberto Gil como ministro. Mas mesmo nesse momento, do ponto de vista de investimento público, não se chega nem próximo. Né? Assim, não se chega nem próximo. Perfeito. Luísa, a gente trouxe aqui e fizemos uma entrevista muito interessante, o reitor Custódio, da UFC, que foi cientista-chefe, né, da verdade, cultura. Ele ainda é. Né? Ainda é, né? É muito interessante esse projeto do cientista-chefe. A gente trouxe aqui a secretária Sandra, da Ciência e Tecnologia, conversamos sobre o cientista-chefe, onde, através da FUNCAP, né, Fundação de Pesquisa, se contrata uma equipe de pesquisadores para trabalhar políticas públicas demandadas, né, pelo próprio governo. Isso. Nós já temos aí, me parece que hoje, em torno de 21 a 22 equipes. Né? E uma delas é, inclusive, na cultura. E ele falou de forma muito entusiasmada, como ele tem muito entusiasmo em tudo que faz, sobre a criação da Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Ceará
e do corredor cultural, né? Eu queria Isso. que você falasse dessa importância. Quer dizer, é pensamento também da Secretaria de Cultura, você tem um corredor cultural, sai ali do Benfica, passa pelo centro, chega à Praia de Iracema, e essa área ainda é muito carente de investimento público. É uma área que devia funcionar mais, inclusive à noite, finais de semana, não é? Exatamente. O centro é fechado. Praticamente. E temos ali o Teatro Zé de Alencar, o Dragão do Mar já é próximo. Nós temos ali o arquivo, nós temos o Museu do Ceará, a Estação das Artes. Então, como é que você vê isso? Você está investindo nisso também? É possível que a gente, um livro com a Prefeitura de Fortaleza, com a Universidade Federal do Ceará, criar esse grande polo cultural que nas grandes cidades do mundo, à noite você vai para o centro da cidade, para teatro, para cinema. Eu acho que Fortaleza ainda não virou a chave, né? Ali de óbvio, os problemas são muitos, a cidade é muito grande, a população é uma cidade muito populosa e os desafios são muito grandes, né? Mas ainda se investe pouco, na minha avaliação, né? Exatamente em políticas e em áreas que promovam esse tipo de presença e de valorização da cultura, do turismo cultural, da presença das pessoas, né? Nas ruas, ao invés de nos shoppings somente, né? E nos bares ali em determinadas regiões. Então, esse projeto, a gente conversa sobre ele desde o início, né? Assim, do desejo de construir esse corredor cultural. O Custódio, inclusive, mapeou, não vou me lembrar aqui o número, mas o Custódio mapeou ali da reitoria até lá o final do corredor, quantos equipamentos culturais existem. São muitos, porque você tem vários da própria UFC, mas você tem o teatro, tem a Casa Amarela, tem o conservatório. Então, ele foi contando ali quantos, e você pode fazer um grande... O Benfica é um bairro, por ser universitário, que tem uma relação forte também com a cultura. Pulsa a cultura ali, já, né? De forma muito... Então, é, de fato, um projeto incrível, né? E eu fico muito feliz que ele... O Custódio disse que depois que ele foi cientista-chefe da cultura, ele foi envolvido ainda mais pela importância que a cultura tem na vida das pessoas, dos territórios, né? Cria a Pró-Reitoria de Cultura. Eu acho que é a segunda universidade no Ceará que tem uma Pró-Reitoria de Cultura, é a Universidade Federal do Ceará. E tem feito um trabalho muito relevante, né? Assim, muito forte nesse tempo que ele está. Acho que tem 1 ano de criação a Pró-Reitoria. Né? E esse é o grande projeto. Então, a gente está junto nisso, apresentamos já para algumas pessoas, né? Assim, tanto do Congresso, ministérios, para conseguir investimentos para fazer. Porque, na verdade, é uma alteração de lógica urbana. Né? Eu acho que a gente precisa essa coisa de... Quando a gente olha para alguns países no mundo, você altera a lógica da organização da cidade para privilegiar determinados tipos de atividade. Perfeito. E eu acho que isso é uma coisa que o corredor cultural pode ser um grande exemplo, né? Assim, de mostrar que quando você organiza melhor a via, privilegia o pedestre, né? Ilumina, cria uma dinâmica acolhedora, arborizada, né? Que destaca os equipamentos, você convida as pessoas a ter um outro tipo de relação com a cidade, que eu acho que a gente está precisando muito, né? Assim, essa relação da cidade como lugar de passagem, as pessoas com medo das ruas, a violência urbana assusta muito também. Então, eu acho que parte parte da prevenção a esse medo e a essa violência são investimentos como em projetos como esse. Perfeito. E, no primeiro momento, o Custódio falava de ir até a Estação das Artes. Né? Eu disse, Custódio, vamos dar a curva para ir até o Dragão do Mar também, né? Porque você... Aí perto, né? É perto. E isso é uma coisa que o Fausto fala muito, né? Que às vezes você tem... Ele diz muito isso. Ele diz, Luiz, do Centro Cultural Dragão do Mar para a estação, para o Teatro de Alencar, para o Cine Teatro São Luís, são todos percursos curtos que deveriam ser feitos a pé. Só que como é muito hostil, porque é sujo, porque é muito movimentado, porque as calçadas são curtas, porque não é iluminado, as pessoas têm medo de fazer. Mas todo esse circuito dos equipamentos culturais que estão ali nessa área centro/Praia de Iracema, isso poderia ser um grande... assim, as pessoas poderiam circular de uma forma a pé, né? Que é uma lógica que o Fausto tem, né? Você tem que ter tudo a 500 metros para poder dar para fazer a pé, né? Exatamente. E você tem uma área ali e a praia. Então, você poderia ter uma circulação entre as pessoas que estão na praia, com praticamente toda aquela área que tem inúmeros equipamentos públicos. Nós vamos ter agora esse novo equipamento lá, que é o Labomar. Que vai ser incrível. Não é? Onde era o aquário, né? Ali, toda aquela área ali da Praia de Iracema vai ser... O próprio ICA, que vem ali para o prédio dos Correios, né? E aonde tinha o São Pedro, que foi, São Pedro, que foi demolido, né? Também aquele terreno foi cedido para a universidade.
o custódio nessa pressa boa dele de fazer as coisas, né? Já quer até o final do ano criar uma espécie de uma tenda provisória para já conseguir começar a fazer atividades culturais lá, mas o desejo dele é fazer ali também uma área de eventos, de cultura, de programação ligada à universidade. Então, eu digo que aquela região da cidade de Fortaleza é ouro na mão e que não é possível que não se cuide da parte urbana também para transformar ela numa área boa de caminhar, bonita, que as pessoas não tenham medo, não é? Uma área muito incrível. E essa integração é muito importante também para o patrimônio material, né, Luísa? Um problema que nós temos na nossa cidade é que os prédios históricos são destruídos, deteriorados, né? Desconfigurou muito o centro, né? Tanto para o fortalezense é importante ter essas referências para o cearense, como também para os turistas, porque quando você viaja, você quer ver os prédios históricos, né? E nós temos bons, belos prédios aqui, que infelizmente perdemos muitos por falta dessa visão. Mas justamente essa área, né? Não é, Bruno? É uma área que mais tem preservada, né? Exato, para Iracema, centro, né? Mais preservada. Você pega ali aquele corredor do passeio público, né? O Museu da Indústria, que já está recuperado. Isso. Aí tem aquele do comércio, que parece que a FEComércio vai recuperar. O quarteirão seguinte... Tem o Teatro Carlos Câmara, a Insetu, que está precisando, né? A gente está terminando, vai reabrir agora. Teatro Carlos Câmara vai ser reinaugurado agora, né? Exatamente. Estamos já no antigo processo de celebração de contrato, né? Mas aquele quarteirão. E depois a Estação das Artes, que está incrível depois da recuperação que foi feita, né? Então, se você consegue criar ainda áreas, né, de circulação que você tem uma referência à história de Fortaleza, né? Do ponto de vista de patrimônio e de história mesmo. Aí, ali a praça também, né, da Praça dos Leões, o Museu do Ceará, que vai começar agora o restauro, a Academia Cearense de Letras, a Igreja do Rosário. Igreja do Rosário. Então, você consegue ainda criar circuitos, né, nessa lógica de você convidar as pessoas a, através desses circuitos, conhecer a história. Tem algumas coisas que precisam ainda serem investidas, mas... Pronto, essa é a minha próxima pergunta. Tudo isso que nós estamos falando, você está com apenas 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses de governo Eumano de Freitas. É claro que você vinha também no governo anterior, já vem trabalhando com cultura também, governo Cid também, né, de certa forma, ali havia também já um início aí com essa preocupação. O que é que está faltando? Você tem mais aí 2 anos e meio deste governo, né? O que é que você ainda está pensando? O que é que tua equipe está pensando para esses próximos anos? O que é que a gente vai ganhar ainda em termos de política cultural? Eu acho, Bruno, que quando a gente olha para as políticas, né, você olha para a saúde, a educação e a assistência, por exemplo, para falar dessas 3, você vê sistemas nacionais muito bem estruturados, né? Com equipes, com financiamento, com políticas. Né? O Sistema Único de Saúde é uma grande referência, né? Assim, que atravessa momentos mais desafiadores e mais potentes e está ali. Se sustenta na formulação de política, no financiamento, na atividade, meio que consegue atravessar as intempéries, às vezes, dos ciclos políticos. Né? A cultura ainda tem isso muito desarticulado, inclusive pelas descontinuidades. Quando Cláudia Leitão foi secretária de Cultura aqui do Ceará, ela fez a adesão dos 184 municípios ao sistema estadual. Nós estamos tendo que fazer tudo de novo agora. Né? Então, essa é uma grande força que a Secretaria e o próprio Ministério têm, né? Estruturar os sistemas municipais. Convidar que os municípios sentem na mesa para falar sobre política de cultura. Porque não adianta se ter a expectativa que o governo, por mais que o governador Eumano triplique de novo o orçamento, vai ser sempre insuficiente para dar conta do estado do Ceará. Então, a gente falou muito aqui do patrimônio de Fortaleza, mas em todas as regiões do Ceará que você vai, tem patrimônio precisando ser recuperado. Icó, Sobral, Aracati, todos. Se você vai ali, Sertão Central, a gente tem as cidades históricas, que inclusive tem um sítio histórico digno, recuperado. As 4 cidades, você pega Aracati, Sobral, Viçosa e Icó, o centro histórico está... Para você ver a importância da política de patrimônio, né, de preservação. As pessoas se orgulham daquilo ali, né, tem orgulho do seu patrimônio. Mas, tirando esse circuito, Bruno, as outras cidades, você tem muita. Igreja nem se fala, o tanto de pedido de tombamento, de dinheiro para recuperar a igreja, mas prédios históricos também. Pacuti tem prédios lindos, né? Baturité tem a Casa de Severiano Ribeiro, em Baturité. Um dos maiores cineastas e exibidores, né, do Brasil, está lá. As estações ferroviárias, nas suas grandes maiorias, também estão precisando. Então, assim, você tem esse olhar para o estado do Ceará, né? Tanto regionalizando mais as políticas
e convidando os municípios a também falar sobre cultura, a também investir em cultura, é uma frente forte, né, do que a gente pretende deixar mais consolidado até o final do governo. Né? Tem a área do audiovisual, a criação da Ceará Filmes, é um compromisso. O Ceará que está voltando a brilhar no cinema, né? O estado do Ceará estava agora com 7 filmes em cartaz em circuito nacional, todos premiados nacional e internacionalmente. Né? O Motel Destino e o Vermelho Monet ficaram ali na pré-seleção do Oscar. Né? Não foram, mas foram vistos e lembrados, né, pela Academia Brasileira de Cinema. Os 10 escolhidos, 2 cearenses. 2 cearenses, né? Então, assim, isso para nós é muito relevante. Né? E aí a criação da empresa pública de cinema, que tinha sido um compromisso ainda do governador Camilo. A pandemia, obviamente, nos impediu de fazer algumas coisas, e agora o governador Eumano confirma ali o compromisso. A gente está com a consultoria de uma pessoa para até aí o final do ano, começo do ano, entregar para o governador essa modelagem dessa empresa. Então, isso é uma outra área que a gente, né, pretende ali avançar. É importante também para apresentar o Ceará para o mundo. Né? O cinema ainda é uma... Essa área da economia criativa, Bruno, a gente tem conversado muito com o BNB e com o Ministério da Cultura. Vamos desenvolver um primeiro projeto piloto do Ministério no Cariri, que é o Cariri Criativo. Né? Como que a gente consegue olhar mais para o campo da cultura também nessa linha de negócio. Né? E aí começando mesmo design, moda, gastronomia, arquitetura, né? Que são setores que já têm uma relação mais próxima, né? Com o mercado, mas olhando para música, teatro, literatura. Né? Então a gente tem aí um desejo de também... A gente está construindo com o Banco do Nordeste uma linha de crédito específica para setor criativo, com um acompanhamento, né? Uma coisa mais orientada, porque o campo ainda é um campo de muita informalidade. Então, isso é uma outra. E essa ampliação da rede de equipamentos, né? Que a gente, além dos 15 CELs da cultura, que vão estar em 15 municípios, nós também fomos aprovados com o Ministério, também uma parceria com o Ministério da Cultura, um convênio, acho que era 80%, 20% a contrapartida, se não me engano, são MoveCELs, que são vans adaptadas com uma infraestrutura de cineclube, de realidade virtual, sons, para circular em municípios de menos de 20 mil habitantes. Então, nós conseguimos aprovar 2 rotas, uma que é Sertão de Sobral, Sertão de Crateús, uma rota, e uma outra, Maciço de Baturité, Sertão de Canidé, uma outra rota. Cada rota dessa com 10 municípios. Então, isso tudo nessa intenção de ampliar essa regionalização da política. Perfeito. Né? E uma última, que a gente tem conversado muito com a SEDUC, que eu brinco falando sério com a Eliana, que eu disse que o Ceará se destacou na educação, né? Pelos índices, pela capacidade de alfabetização, de aprendizado, as inovações nas escolas profissionalizantes, a própria escola de tempo integral. Eu acho que agora o próximo passo que o Ceará pode também mostrar para o mundo é um modelo de uma relação mais integrada entre cultura e educação. Perfeito. A gente tem escolas incríveis. A ver, né? A gente tem escolas incríveis. Os auditórios das escolas profissionais, com muito pouco, viram um cinema e viram um teatro. Verdade. Né? E aí a gente poderia ter um cinema e um teatro nos 184 municípios do estado do Ceará, nessa parceria com a educação. Até porque o governador tem essa meta de universalizar a educação de tempo integral no ensino médio. E né? o tempo integral precisa ter esporte, precisa ter cultura, precisa ter uma relação com o território. As crianças e os jovens não podem ficar também o dia todo ali só dentro de um currículo mais, né, das disciplinas tradicionais, vamos dizer assim, que são muito importantes, claro, para a aprendizagem, para o bom nível, né, dos jovens cearenses, mas a cultura e o esporte, colocaria também, tem muito a contribuir para o desenvolvimento humano. Né? Assim, muito do ponto de vista de pensamento crítico. A gente está precisando disso, né? Sim, sem dúvida. Sempre. Acho que a rede social tem uma coisa boa, mas tem uma coisa ruim de uma superficialidade, de uma falta de paciência de ler, de assistir um vídeo com mais de 30 segundos. Né? Então, a gente fica ali numa camada de muita superficialidade. Eu acho que o contato com as artes, com o conhecimento, com a memória, com a história, conecta a gente numa profundidade que a gente precisa, né? Para as crianças, para os jovens. Então, eu acho que a gente tem conversado muito, aí está numa parceria, inclusive com a universidade, com o ICA, lá da UFC, pensando um primeiro desenho de como pode ser esse currículo. Né? O ICA tem formado muitos professores de artes em licenciatura, inclusive tem uma demanda de mercado para onde que esses professores vão se inserir, e a rede de escolas acaba sendo, obviamente, uma grande possibilidade, né? De contribuir muito para... Nós temos ainda
acho que não são pesquisas tão recentes, assim, de agora, mas 60%, 70% da população não tem acesso a espaços culturais, a equipamentos culturais, né? Então, a gente tem aí uma missão de garantir esse direito, que é o direito à cultura, né? Às pessoas. E eu acho que se não for nessa parceria com a rede de escolas, né? Com outros equipamentos públicos, vai ser sempre muito desafiador. Exatamente. Pelo custo que você sabe que é muito alto, muito alto de você manter e custear uma rede pública, né? Exclusiva de equipamentos culturais. A parceria com o privado, Perfeito. tem muito espaço independente legal. Então, acho que isso é um pouco do que a gente tem se dedicado, né? E, obviamente, aperfeiçoar a política de fomento, deixar ela mais eficiente, mais rápida. Ainda há uma reclamação muito grande da demora do lançamento do edital até o pagamento, né? Então, tem aí um trabalhinho também burocrático para fazer dentro da secretaria. Esta é Luísa Sela, secretária de Cultura do Estado do Ceará. E com essas palavras, nós vamos encerrando aqui o nosso podcast Diálogos. E na próxima semana nós voltaremos com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana.